Olá, seja muito bem-vindo ao Ouse Viver, um canal onde falamos de valorização da vida e prevenção de comportamentos autodestrutivos em adolescentes. Se você é um adulto de confiança, fique por aqui. Eu sou Diana, suicidóloga, escritora e apaixonada pela vida. E venho falar com vocês hoje sobre o fim da campanha do Setembro Amarelo. O mês de setembro foi marcado por grandes eventos, muita cobertura de mídia, muitas palestras de promoção da vida, e isso é extremamente importante. Essa campanha, como muitas outras campanhas de saúde que acontecem ao longo do mês, ao longo do ano, melhor, não só no Brasil, mas no mundo, trazem um olhar cuidadoso aos temas que abordam. Assim como no dia 31/12, 1/1, nós nos unimos. Muitas vozes se unem ao redor do mundo inteiro pedindo por paz. Neste mês de setembro, muitas vozes se uniram para pedir por mais empatia, compaixão, redução da violência, que um olhar crítico-político seja direcionado para as desigualdades sociais e garanta a saúde mental para todos. Afinal, a sociedade cria uma realidade onde alguns podem gozar de uma vida plena e outros precisam garimpar muito para encontrar motivos para viver. Então é muito importante uma campanha onde podemos falar não só mensagens de motivação, mensagens de confiança e de esperança no futuro, pois essas também são importantes, mas falar criticamente sobre a importância de produzirmos uma sociedade que cuide das pessoas. E eu acho que essa é a principal importância de um mês como esse, onde muitas pessoas que não são especialistas no tema se unem para motivar, apoiar pessoas que podem estar em um imensurável sofrimento emocional. Bom, algumas coisas ruins também acontecem, mas eu prefiro comemorar todos os avanços. E não podemos negar que a disseminação do diálogo sobre saúde mental é muito importante. Principalmente porque visa reduzir o estigma e os tabus em torno das questões de suicídio, saúde mental e outras relacionadas a comportamentos autodestrutivos. Nós temos um caminho longo a ser percorrido para reduzirmos realmente o número de pessoas que perdem a sua batalha na busca da saúde mental para o suicídio. Todos os dias, essa é a realidade e o fim trágico de muitas pessoas. Mas a mensagem que eu acho que nós devemos carregar para o resto do ano, que foi iniciada em setembro, é de responsabilidade. Vivemos uma sociedade que suicida muitas pessoas. E todos nós podemos iniciar um esforço em promover essa mudança. A sociedade precisa de muito apoio. E o suicídio acontece na multifatorialidade. Ou seja, muitos fatores contribuem para que em um determinado momento da vida a pessoa se veja diante de uma dor insuportável, um sofrimento imensurável e não consiga ver saída ou esperança no futuro. Se muitos fatores podem levar uma pessoa ao suicídio, são muitos fatores que podem proteger uma pessoa desse fim trágico. E aí que fica o meu convite de responsabilidade, para que não pensamos sobre esse assunto em apenas um mês do ano, para que possamos realmente nos preparar para criar uma sociedade com mais empatia, com mais união, com mais cuidado, com um olhar mais caridoso para a saúde mental, porque essas pessoas que estão em sofrimento dão sinais. Elas dão sinais, mas os sinais não são fáceis de perceber. Para percebermos, nós precisamos conhecer um pouco a respeito disso. Assim como as campanhas de câncer de mama, as campanhas de saúde do homem, outras campanhas ao longo do ano e ao longo de muitos anos, levaram muitas pessoas a falar sobre isso e conhecer sinais, se autoavaliar, para que possam prevenir doenças físicas. Então, por que não trazermos um olhar para a prevenção das doenças de saúde mental? O suicídio não é uma escolha, o suicídio não é uma saída fácil. E pensarmos, rotularmos essa questão, pensarmos dessa forma, leva muitas pessoas a perderem a vida, a morrerem pelo suicídio e serem julgadas ainda por este fim.
Quando divulgamos mensagens desse tipo, ou falamos sobre isso, além de aumentarmos o sofrimento daqueles que estão em luto, nós ainda aumentamos o estigma em torno da saúde mental. Nós não reconhecemos que foi uma união de muitos fatores, de um acúmulo de sofrimento ao longo de muito tempo não tratado, questões de saúde mental não tratados, que levaram a um adoecimento mental e então ao fim trágico do suicídio. É importante que nós estejamos alertas aos recursos de bem-estar que estão à nossa disposição, quando fazemos as nossas escolhas. Eu estava falando essa semana sobre uma escolha que a gente costuma fazer quando a gente vai se mudar, comprar uma casa nova, alugar um apartamento. Geralmente nós vamos visitar, olhamos no bairro se existem farmácias, escolas, padarias, supermercados. Porque nem sempre olhamos se no bairro onde vamos morar tem recursos de bem-estar, tem recursos de apoio à saúde mental. Por que não podemos começar a construir esse olhar também? A escola onde eu vou colocar meu filho é uma escola que dá importância para a saúde mental? Ou é uma escola que faz uma pressão muito grande e muitos adolescentes saem de lá doentes? Esse trabalho para o qual eu vou me candidatar é um trabalho que vai apoiar a minha saúde mental? Essa empresa onde eu vou trabalhar, investir a maior parte do meu dia, é uma empresa que tem esse olhar, que tem esse cuidado, que me oferece benefícios que podem cuidar da minha saúde mental? Essas são questões que a gente precisa começar a olhar com mais cuidado. Na prevenção do suicídio, sempre haverá necessidade de uma abordagem transdisciplinar. Múltiplos fatores de proteção são necessários para atacar múltiplos fatores de risco. Quando nós falamos de uma abordagem transdisciplinar, nós estamos falando de diferentes médicos, diferentes profissionais da saúde, diferentes investimentos em autoconhecimento e em autocuidado. Então, se você precisa cuidar melhor da sua saúde mental, parar de pensar em processos autodestrutivos ou ajudar alguém nesse sentido, lembre-se que é importante muitos fatores de proteção, assim como muitos fatores de risco acontecerão ao longo da vida dessa pessoa. E uma outra coisa muito importante de nós falarmos aqui, nesse convite, é sobre as áreas do cuidado quando nós falamos em prevenção do suicídio. Existe a prevenção do suicídio, a intervenção em crises e a pós-venção do suicídio. Prevenção do suicídio, vocês sabem, precisa aumentar a empatia, aumentar a compaixão, aumentar o suporte emocional, o apoio à saúde mental, o cuidado da saúde mental, mas também reduzir desigualdades, promover a inclusão, a liberdade de ser, de se expressar. Na intervenção de crises, nós falamos sobre a construção de competências para abordar pessoas em crise, pessoas que estão tendo ideações suicidas, que têm um plano ou que estão, de fato, em risco naquele momento. Então, aí nós vamos procurar os recursos de saúde mental à nossa disposição, como CAPS, UBS, UBS. Aqui em São Paulo a gente conhece como CAPS, UBS, que é o Centro de Apoio à Psicologia. Hospitais. Se você é uma pessoa que possui plano de saúde, quais são as opções dentro do seu plano de saúde? Quais são as opções em faculdades de psicologia que estão à disposição de todos? Né? E quais são os telefones de emergência? Quais são os telefones que a pessoa pode ligar quando estiver em risco, como CVV, canal 188 e muitos outros recursos. Isso nós falamos na intervenção de crise. Nós falamos também na intervenção de crise sobre a relação de ajuda, a escuta ativa, o não julgamento. E na pós-venção, nós falamos do cuidado que é oferecido aos sobreviventes do suicídio e aqueles que foram impactados por uma morte, pelo suicídio. Os sobreviventes do suicídio são a família, os amigos próximos e qualquer pessoa que se sinta impactada por aquela perda. É importante lembrarmos destas pessoas também quando falamos sobre promoção da vida. Todo ano, cerca de 700 mil pessoas morrem por suicídio no mundo.
estima-se que 135 pessoas sejam impactadas por cada uma morte dessa. E as pessoas impactadas são aquelas que conheciam, são os amigos próximos, em caso de pessoas famosas, podem ser os seus fãs, podem ser as pessoas que admiravam aquela pessoa, que se espelhavam nela, os clientes dessas pessoas, aqueles que presenciaram o momento da morte, e assim por diante. Qualquer pessoa que se sentir profundamente impactada com essa perda. E é um luto muito complexo, onde, por causa de todo o estigma em torno desse assunto, todo o tabu em torno das questões de saúde mental e em torno do suicídio, promovidas por um passado histórico onde não se podia falar sobre isso, e também por questões filosóficas e religiosas, onde não é oferecido, na maioria das vezes, para a pessoa que perdeu essa batalha, os mesmos cuidados fúnebres, os mesmos ritos que são oferecidos a pessoas que morrem por questões naturais ou por acidentes, enfim, causados pela morte física, com impacto na saúde física. Então, por que nós não reconhecemos as pessoas que morrem por questões da saúde mental? Por que nós ainda julgamos? O fato da sociedade criar esse estigma e esse tabu em torno do suicídio torna ainda mais complicado o luto daqueles que perderam alguém. Torna muito mais complicado esse luto. Por quê? As pessoas acabam entrando num processo que é culturalmente imposto de busca pelo porquê, de busca de um culpado, da busca de uma explicação. E a explicação para o suicídio é justamente uma vida de sofrimentos, todos nós temos, né? Ao longo da vida, muitos sofrimentos. Só que existem sofrimentos que nós precisamos cuidar, sofrimentos emocionais que nós precisamos trabalhar em terapia, com psicólogos, com psiquiatras, com terapeutas, com cuidado no bem-estar. Então, questões da minha vida pessoal que foram acumuladas na minha história toda, em algum momento de sofrimento específico na minha vida, toda essa carga vem com mais algum fator precipitante e isso pode me levar a essa morte. Então, muitas vezes, o que é o fator precipitante, o que causa o gatilho, né? Um sofrimento a mais que causa o gatilho, que é como se fosse a gota d'água, é chamado por muitos de causa, sendo que a morte por suicídio não tem causa, não tem uma causa única. O único consenso em todos os âmbitos de estudo da suicidologia é que o suicídio é uma questão multifatorial. Então, quando trabalhamos a redução do estigma e do tabu para falar sobre isso, nós estamos também cuidando dessas pessoas impactadas que estão vivendo um luto super complexo e respeitando a memória daqueles que perderam a sua batalha para o suicídio. Não rotulando essas pessoas como fracas, ou como fortes, ou como corajosas por conta disso. Né? Não rotulando essas pessoas como enfraquecidas, mas lembrando da sua trajetória de força, do enfrentamento de várias batalhas que essa pessoa teve ao longo da vida, como qualquer um, e do quanto ela motivou outras pessoas com as suas boas atitudes. Nós precisamos respeitar a memória das pessoas que morrem por uma questão de saúde mental. Bom, dito isso, lembremos que todas as vidas importam, todas sem exceção, pois o olhar do cuidado precisa estar acima do olhar da justiça. Então, quando nós falamos de saúde mental, nós falamos de saúde mental para a população carcereira, para a população de rua, para a população das favelas, assim como falamos para todos. Nós precisamos democratizar o acesso à saúde mental. Democratizar. Infelizmente, ainda, assim como muitas outras coisas da nossa sociedade são mais fáceis para a elite, o cuidado com a saúde mental, ele precisa estar de fato acessível a todos. Porque uma vida que se perde pode criar uma questão
muito difícil de lidar e, assim, um maior risco a transtornos mentais em muitas outras pessoas. Então, eu gostaria de trazer aqui o convite para a responsabilidade que a campanha de prevenção ao suicídio no mês de setembro, o Setembro Amarelo, convidou a todos nós, né? É uma questão de responsabilidade, que nós possamos usar todas as oportunidades, que não são poucas, de oferecer ajuda. Qualquer ajuda. Né? Eu posso me voluntariar? Eu posso apoiar uma causa? Lembre-se que qualquer causa, qualquer coisa que você possa fazer dentro das suas preferências, dentro dos seus dons, dentro daquilo em que você acredita, que esteja visando a redução do sofrimento humano, né? Ou seja, um cuidado com a população de rua, né? Como eu posso dizer, brincadeiras, diversão para crianças carentes, doação de roupas, ensinar uma profissão de forma gratuita, ser um voluntário no cuidado com alguma criança, com algum adolescente. Né? Usar a sua voz para reduzir o sofrimento humano é uma forma de reduzir os números de pessoas que perdem a batalha para o suicídio todos os anos. Então, se você se sentiu tocado por esse chamado que Setembro Amarelo fez em todos nós, dê essa contribuição. Veja dentro da sua realidade o que você pode fazer para que você esteja apoiando outras pessoas a quererem viver, quererem permanecer, para que possam entregar o máximo dos seus potenciais para essa sociedade. E assim nós estaremos também fazendo o nosso melhor pelas gerações futuras. Acho que a mensagem que Setembro deixou a todos nós foi esse chamado importante, né? De valorização da vida, de um mundo melhor para todos, de bom viver. E eu espero que você tenha sido realmente tocado por essa mensagem também. Muito obrigada! Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima!